Amém? Então abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante nesse momento, para a gente orar mais um pouco. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, Pai, principalmente em nossos corações, nos conduzindo com a mente cativa a Ti nesse instante, que pela Tua misericórdia o Senhor possa me usar a falar com os Teus filhos de uma forma, Pai, que eles venham entender e se alimentar de Ti, que as palavras lançadas aqui do Teu altar venham encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos e assim venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela Tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. Amém? E hoje o tema da pregação é guerreiros de Deus vestindo a armadura para a batalha espiritual. Amém? Tá aí? Tá aí? Olha aí, agora o bagulho tá... No último culto acho que eu esqueci. Porque a gente joga nas 11, né? Eu faço a pregação quando Deus me dá o tema, eu vou e faço a arte da pregação, porque eu já vou botar no YouTube, né? E também para não sobrecarregar a comunicação daqui da igreja, que os caras, fazem um monte de coisa, aí eu vou lá e eu mesmo faço. Aí no culto passado eu esqueci. Mas vamos lá. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, um texto muito conhecido, pregado acho que talvez por todos os pastores alguma vez na vida, pregou pelo menos uma vez sobre esse texto, de várias formas diferentes. Cada vez que Deus ministra em cima de um texto, ele traz uma revelação nova. Isso é muito interessante, que a gente consegue compreender isso quando a gente vai numa igreja em célula, que nem a nossa. Deus às vezes me dá uma revelação da palavra, eu trago aqui uma palavra, e quando eu chego na célula para visitar na terça-feira, parece que ela ministrou completamente diferente as outras pessoas, elas compartilhando ali, isso é maravilhoso, e tudo dentro de um contexto bíblico, amém? Todos acharam? Quem achou, dá um eita glória aí, BP Pentecostal, já deu tempo de... Olha a Deus, quem não achou, você abre a Bíblia aí em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus, amém? E aí, se você não tiver Bíblia, tu pega a carona aí, acho que na telinha que vai ter, amém? Diz assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? A vida cristã ela não é um passeio no parque, não é verdade? Quem é o mais antigo ia falar assim, não é um passeio no Tivoli Park. Já foi, né? Dentro da minha época. Brinquei muito lá. Conga, mulher gorila, motor, autopista, bate-bate. Era muito bom. Mas a vida cristã não é como um passeio no parque, uma brincadeira. Mas é um verdadeiro campo de batalha. A gente está em guerra, meu querido. Você, quando levantou a mão e resolveu reconhecer Jesus Cristo na tua vida, você arrumou um salseiro. Você ganhou a tua salvação eterna, mas você ganhou uma grande batalha.
pela tua alma, pela tua vida, para o resto da tua vida. E isso muitos preletores, muitos pregadores, muitas igrejas tentam esconder da gente, porque não é bonito de se ouvir, não é verdade? E essa guerra não é uma guerra física, contra pessoas, contra instituições, governos ou sistemas humanos. A nossa luta ela é espiritual. O apóstolo Paulo, ele escrevendo da prisão em Roma, ele faz um chamado para que todo cristão esteja preparado para essa batalha, vestindo a armadura de Deus. E muitos querem vencer, mas poucos querem se preparar. Quando a gente vê um atleta sendo campeão, quando a gente vê alguém vencendo na vida, muitos almejam aquela vitória, mas poucos querem passar pelos que aquelas pessoas passaram para conquistar. A vitória, todos querem, o sabor da vitória, né? A minha vitória tem sabor de mel, não é isso? A vitória é saborosa, mas a preparação para chegar nela é difícil. Paulo, ele começa dizendo, primeiro versículo que a gente leu aqui, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente vive num mundo que valoriza aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável, só que a palavra de Deus, ela nos alerta que há uma realidade que é invisível aos nossos olhos. Só que ela, apesar de invisível, ela é extremamente real. É onde forças espirituais estão em constante confronto. Paulo, ao escrever para os Efésios, ele não estava falando de uma metáfora ou um conceito abstrato, mas ele estava falando de uma guerra espiritual real que influencia diretamente o mundo físico. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Meu irmão, não é porque você não acredita que ela vai deixar de existir. Ela é real e ela tem um impacto na tua vida, querendo ou não, você estando debaixo da verdade de Cristo ou não. A primeira orientação de Paulo não é lutar. Meu irmão, vai lá e luta. A primeira orientação de Paulo é ser fortalecido no Senhor, porque isso é essencial para que a nossa força, porque na nossa força a gente não consegue, na força humana não é o suficiente para enfrentar esse tipo de batalha. Ou você acha que você tem força para lutar com um demôniozão? Porque, cara, anjo é poderoso, né? Demônio é um anjo caído. A gente não teria força humana para bater de frente com ele. Trocar na mão, meu irmão, vamos sair na mão. Porque se tivesse, meu irmão, eu ia fazer parte do UFC celestial, eu ia querer bater nos demônios. Igual um amigo meu, deixa pra lá que eu já falei isso aqui várias vezes, aqui em outros momentos. Um amigo meu, que era envolvido no negócio de polícia, o caramba, quando ele se converteu, ele ficou com tanta raiva do diabo que ele falou, cara, eu quero entrar no inferno com um fuzil na mão, rapaz, jogar uma granada na cara do diabo, eu quero dar tiro na cara dele, mas é porque ele estava ainda muito, né, na violência. Eu falei, rapaz, tu pode fazer isso, mas não da maneira física que você imagina indo para a favela, igual você vai na favela e dá tiro nos outros. Você vai dar quando você mudar a tua mentalidade, quando você começar a perdoar, quando você começar a viver aquilo que Deus tem para você, você vai estar dando um tiro na cara do diabo. Mas primeiro você precisa ser fortalecido, porque é espiritual. Muitas vezes a gente tenta vencer desafios espirituais com estratégias naturais. Muitas vezes na nossa vida a gente tenta sobrepor as coisas espirituais que estão acontecendo com estratégias que são meramente humanas, com discussões, resistências emocionais, força de vontade. Só que a vitória ela vem do Senhor e não de nós. O profeta Zacarias, ele declarou lá em Zacarias 4:6. E Zacarias, se você não lê a Bíblia, não é o cara dos trapalhões, amém? É um profeta que está no Antigo Testamento, que diz assim, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por poder. Não há nada que você possa fazer para vencer essa batalha, não na tua força humana. Ou seja, se a gente tentar lutar sozinho, a gente vai fracassar. Só que quando a gente está fortalecido em Deus, a gente se torna inabalável. Quando a gente entende que o Senhor é a nossa rocha e a gente busca estar aos pés dele, a gente se torna inabalável. Paulo, ele faz questão de deixar claro que quem não é o nosso inimigo? Ele deixa claro, cara, não são pessoas que são inimigos de vocês. E quanta gente tem brigando, discutindo dentro da igreja, indo embora, chateado, magoado, e não entende que, cara, não é pessoal.
Quem é líder aqui sabe que muitas vezes, cara, tu vai ser líder, tu vai ser ofendido, tu vai ser perseguido, tu vai ser maltratado. E aí eu canso de dizer para os líderes, cara, não é pessoal, é espiritual. Não é contra você. Então não leva para o pessoal. Cara, imagina se eu fosse levar para o pessoal cada ofensa que eu sofri aqui. Se eu fosse levar para o pessoal cada situação difícil que eu passei aqui. Cada traição, cada calúnia. Meu irmão, eles não estão falando de mim. Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne. Está escrito lá. O diabo, ele sabe que um exército dividido, ele é um exército derrotado. Ele tenta desviar a nossa atenção para brigas dentro da igreja, para conflitos familiares, desentendimento entre amigos. E a gente foca com louvor nessa verdade, né? A gente olha rapidinho, é difícil receber. Às vezes a palavra lançada aqui é uma palavra maravilhosa e chega na esquina da rua ali, no McDonald's, você já esqueceu. Mas aí o irmão que pisou no teu pé, o irmão que fez uma besteira, aquilo você lembra durante 1, 2 anos e às vezes a vida inteira. Quando a gente briga um com o outro, a gente está apenas gastando energia no alvo errado. E o diabo está, aplaudindo. Nos bastidores do caos, há um inimigo invisível manipulando circunstâncias, provocando confusões e tentando nos fazer esquecer de quem somos em Cristo. Porque na hora que a gente quer razão, rapidinho a gente esquece quem é em Cristo, né? A gente quer razão. A gente quer razão. Paulo, ele menciona principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Meu irmão, parece até o desenho do He-Man, né? Não parece? Falando, né? Thundercat, Munra, misericórdia do capeta. Não parece, não é? Munra, antigos espíritos, não vou nem falar aqui, que ele é, maldição pura, misericórdia. Mas, o cara falando parece que é uma narração de um desenho desse aí de doideira. Isso indica uma hierarquia de demônios que operam no mundo. Satanás, ele não age sozinho, ele sempre vem com a patotinha dele para tentar tocar o terror. Porque tu já viu, o covarde nunca anda sozinho, já viu? Já viu um cara corajoso se garantir com um monte de gente atrás? O cara que é covarde que anda com a patota junto para fazer alguma coisa com os outros. E Satanás é assim porque ele é covarde. Ele não se garante sozinho porque ele sabe que bater de frente com a legião diante do Senhor, com o ungido do Senhor que está cercado com muralha de fogo, ele vai se lascar. Então ele não anda sozinho. Ele tem um sistema bem estruturado para nos desestabilizar. Ele tem tudo bem estruturadinho, cara. Isso significa que os ataques espirituais, eles não são aleatórios, meu querido, não existe, é aleatório. Não. O inimigo, ele vem e estuda as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis, e ele tenta nos derrubar exatamente onde a gente é mais frágil. Onde a gente tem maior dificuldade, é ali que ele vai tentar nos derrubar. Se você luta com insegurança, ele vai soprar mentira sobre a sua identidade. Que é uma hora de ataque do inimigo, né? Satanás, é na mente, cara. E aí você tem insegurança de quem você é, do que você é. E aí ele fica sussurrando mentiras sobre a sua identidade. E sabe o que é pior? Se você não estiver vigiando, você acredita nelas. Se sua fraqueza é o medo, ele vai criar cenários que te paralisam. Se você tem dificuldade em perdoar, ele vai intensificar os conflitos ao seu redor, para você viver dentro de uma falta de perdão, de uma amargura, porque essa é a especialidade do capeta. Mas então a culpa é toda do capeta? Não, a gente que dá mole. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. Mas ele só consegue trabalhar se a gente não se fortalece no Senhor. Que foi a primeira coisa que Paulo mandou. Muitas vezes
A gente passa por lutas inexplicáveis, portas que se fecham sem um motivo aparente, crises emocionais repentinas, desânimo espiritual sem razão clara, do nada. E isso pode ser um sinal, não que você está em pecado, quando um monte de religioso gosta de falar, né? Ou está em pecado. Não, pode ser sinal de que você está avançando no reino de Deus, incomodando o inferno. Ao invés de, sabe, tem gente que gosta de acusar, é voz do inferno, mas não é a pessoa. Eu poderia até contar um caso aqui que aconteceu quando eu trabalhava no Rio, mas não vou contar, que a galera daqui já escutou milhões de vezes. Eu trabalhava em cartório, registro de imóveis, examinador, era chefe do exame lá, fui chefe de setor durante um bom tempo. E aí, cara, antes de eu me converter, a gente fala muito palavrão no cartório, né? Pô, a gente xinga todo mundo, desde o advogado até as partes. Se você já botou um documento lá no cartório, tu já foi xingado. Isso é fato. Né? Só fala palavrão, remete as pessoas a palavrão. Só que eu me converti e eu parei de ficar xingando, né? Eu parei. E aí eu peguei um documento que, cara, o advogado só devia estar maluco, porque não tinha outra condição de falar. E aí eu, discutindo o caso com uma pessoa que era mais antiga no cartório, tinha mais conhecimento, e eu queria chegar a uma conclusão, o que a gente ia fazer com aquilo. Aí ele falou, caraca, eu nunca vi isso na vida. Aí eu falei, cara, esse advogado deve ter fumado uma maconha estragada. Falei. Não vi nada demais. Alguém escandalizou com isso? Aí tudo bem, para mim passou batido. Passou batido. Daqui a pouco vem uma moça que trabalhava lá no cartório, já senhora, já. Você fica aí arrotando aí que você é crente, se converteu, que você não sei o que, fica chamando os outros maconheiros, você tá falando isso porque você tá doido para fumar maconha, seu maconheiro, não sei o que. Olhei para ela, que a minha vontade foi de... Eu falei, caraca, que essa mulher tá maluca, cara? Ela nunca nem tinha falado assim comigo, era a senhora. Aí eu olhei assim, respirei fundo e não respondi nada. Mas eu fui indignado, que eu estava indo para o ponto, bater o ponto para almoçar. Aí quando eu estava batendo o ponto, Deus ministrou assim, cara, não fica bolado não. Ela está fazendo isso, mas não é ela, é o inimigo usando ela, está te perseguindo, você está indo no caminho certo. Aí eu voltei cheio de alegria, olhei para ela, glória a Deus pela tua vida, eu queria te agradecer, porque tudo que você falou para mim só quer mostrar que eu estou no caminho certo com Deus. Meu irmão, a mulher endemoniou, cara, a mulher saiu pelo corredor xingando, mas xingando que eu nunca vi aquela mulher xingar. Depois ela ficou minha amiga, já fui lá, trabalhamos junto vários anos, depois de voltar, de vir para cá, eu voltei lá, ela me abraçou, ficou tudo bem. Mas naquele momento ela foi voz do diabo, imagina se eu fico com raiva dela. Não falo mais com ela. Pô, me ofendeu. Pô, passando o maior problema para parar de fumar maconha, que eu parei de fumar maconha, e ela veio falar essa besteira para mim. Mas quantas vezes a gente faz isso, cara? A mulher chegou muito, cara, vocês não têm noção. Mas quando a gente está incomodando o inferno, a gente vive crises que a gente não sabe de onde é, lutas, situações emocionais. Agora, se você não representa a ameaça, o inimigo ele nem vai se preocupar com você. Se você não tem condições de ameaçar o inferno, ele não está nem aí para você. Mas se tua vida está alinhada com o propósito de Deus, pode esperar resistência. Se o inferno ele não te ataca, talvez seja porque você não está avançando, meu querido. Sabe aquela ilustração que todo mundo já falou, milhões de pastores? Tem um cara em cima do muro, aí de um lado está Satanás sentado numa cadeira de praia, tomando a cervejinha dele, curtindo, amarradão, nem aí. E do outro lado Jesus gritando, pula para cá, meu irmão. Aí ele, não entende, né? Eu estou em cima do muro, Jesus está desesperado querendo que eu pule para lá. E Satanás não está nem aí. Qual é, Satanás? Qual é a tua, meu irmão? Por que tu não está nem aí para mim? Ele, o muro é meu. Você já está comigo, meu irmão. Quem está em cima do muro já está com capeta. O reino de Deus requer posicionamento. Se você não é uma ameaça para ele, não está nem aí para você. Mas Jesus, ele te ama, ele te quer, então se fortaleça nele. Agora, como permanecer firme? Diante dessa realidade, a gente precisa lembrar, a nossa vitória ela já foi conquistada lá na cruz.
O diabo, ele não luta contra nós, porque ele tem poder para vencer a gente, amém? Amém? Pela nossa força, mas ele luta porque ele quer nos fazer desistir, não é porque ele quer vencer a gente, ele tem força para vencer a gente, mas ele quer fazer a gente desistir de tudo. Paulo, ele nos chama a permanecer firmes, a guerra é real, só que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Então, quando a gente entende a verdadeira natureza da batalha e a gente se fortalece em Deus, o inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir te derrubar, meu querido. Ele não consegue, ele tenta, mas não consegue. Então, que a gente possa se posicionar como soldados do reino, prontos a enfrentar qualquer ataque, com a certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que no mundo está. E agora a gente entra na parte mais longa dessa mensagem de hoje, onde a gente vai ver cada atributo ali da armadura, amém? Porque quando Paulo ele escreve sobre essa armadura de Deus, ele não está trazendo uma ideia aleatória ou apenas uma bela metáfora, não. Ele estava preso, rodeado de soldados romanos, e ele usou algo familiar e concreto para ensinar uma realidade que é invisível aos olhos humanos, mas extremamente real. Assim como um soldado ele não entra em combate sem o seu equipamento, um cristão ele não pode enfrentar as batalhas espirituais sem estar devidamente armado. A gente tem que se preparar. Não é só vou no culto de domingo, de vez em quando eu vou na quarta. A célula, cara, o inimigo sabe que se te afastar do meio do corpo, ele vai te vencer rápido. Por isso que aquela passagem o inimigo é como um leão que ruge ao derredor. É só você ver National Geographic, você vai ver como é que o leão se alimenta. Ele fica espreita, ele não ataca quando os gnus estão tudo juntinho. Porque ele sabe que os gnus eles não são brabão, mas se eles se juntarem, eles vão arrebentar o leão. E Satanás sabe disso, então ele fica esperando um ficar doente, um achar que não consegue andar. E ele faz isso na igreja, ele sopra mentira no teu ouvido, ele te faz ficar desanimado, querer se afastar das pessoas, querer ficar sozinho. Dia de célula, ninguém gosta de mim na célula, vou ficar em casa. Sempre a mesma coisa. Aí, meu irmão, tu não se prepara, tu não se une, o que acontece? O leão que ruge ao derredor vai lá e traga você. Cada peça da armadura que Paulo fala aqui tem um propósito específico e essencial. Um guerreiro sem proteção, ele está vulnerável. Um guerreiro sem arma não pode contra-atacar. Você imagina soltar um monte de policial desarmado e sem colete à prova de bala lá no Complexo do Alemão. Quem viu essa semana aí que o pau quebrou lá? Faleceu até um policial. Morreram 5 pessoas. Agora joga uma pessoa lá. Eu estava vendo no SBT ao vivo. Os caras deram um tiro para cima dos repórteres. Os caras de capacete, colete. Joga lá no meio da guerra sem todo o aparato. Porque com você preparado, muitas vezes você morre. Imagina sem se preparar. Satanás, ele não teme um cristão desarmado, mas ele treme diante de alguém que sabe quem é em Cristo Jesus e está revestido da armadura de Deus. Se você tem a convicção de quem você é diante de Deus, tu pode ter certeza que o diabo vai tremer diante de você. O cinturão da verdade é a base de tudo. Fala lá no versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-se com a verdade. O cinturão era a peça que mantinha toda a armadura no lugar. Sem ele, o soldado ele perderia a mobilidade, a estabilidade. E no mundo espiritual, a verdade é o que sustenta a nossa caminhada. Sem ela, a gente não chega nem na esquina. A gente vive um tempo onde a verdade ela tem sido relativizada. Cada um tem sua verdade. É o meu conceito, é a minha visão, essa é a minha verdade. Só que a Bíblia é clara, só existe uma verdade absoluta. E ela está em Cristo. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só Ele. Sem essa verdade a gente fica exposto ao engano, à confusão, à manipulação do inimigo. A verdade da palavra de Deus, ela nos mantém firmes e inabaláveis.
A verdade de Deus, ela não se ajusta ao mundo, é o mundo que precisa se ajustar à verdade de Deus. E quantas pessoas estão tentando transformar a Bíblia numa alegoria, tentando transformar a verdade bíblica para ficar mais confortável ao coração daqueles que estão no mundo e não querem pagar o preço para viver debaixo da cruz. É mentira ou é verdade? Aí Paulo vem falando sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela protege o seu coração. Está no versículo 14 também, vestidos com a couraça da justiça. A couraça, ela protegia o coração e os órgãos vitais do soldado. No mundo espiritual, isso representa a justificação que temos em Cristo. Porque o diabo, ele é o acusador, está lá em Apocalipse 12:10. Ele tenta nos fazer sentir indignos, culpados, incapazes, o tempo todo. O tempo todo. No entanto, a nossa justiça, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Cristo. É como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5:21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando a gente veste a couraça da justiça, as acusações do inimigo, elas não encontram lugar. Você está protegido. Ele pode tentar te lembrar do teu passado, mas a gente deve lembrar a ele do nosso futuro, meu irmão. Você está entendendo? Quantas vezes vem pessoas querendo te acusar, te lembrando do passado? Você já vive uma nova história, aí você vem e lembra essa pessoa do futuro. Diz para essa pessoa, sabendo que não é aquilo que está nela, mas também não vai dizer para a pessoa que ela está endemoniada não, que é aí que é pior mesmo. Porque sem dizer a pessoa já endemonia, né? Ninguém gosta de ouvir que está endemoniado, né? E o cara que está endemoniado, às vezes ele acha que não está, né? Fala que assim, eu sei quem eu sou em Cristo. Cristo disse que eu sou isso. Satanás, ele aponta os seus erros para te condenar. Só que Deus, ele aponta para Cristo para te justificar. Você está entendendo? Aí Paulo, ele vem falando sobre as sandálias do Evangelho da Paz, que arremete à estabilidade e direção, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, no versículo 15. Agora, sem um bom calçado, o soldado, ele escorrega e cai. Se você for pesquisar hoje, uma bota de um soldado, uma bota boa, é solado branco, é feito sequeno, escorrega no óleo, não é isso? A gente gosta de andar de moto, a gente pesquisa, a gente vê, é cheio de firula, porque é um bom calçado, a pessoa precisa, senão o cara vai escorregar e vai cair. No mundo espiritual, o Evangelho nos dá firmeza para caminhar sem medo, e ele nos capacita a avançar com autoridade. É autoridade. Essa paz, ela não significa ausência de lutas, mas sim a certeza de que a gente não está sozinho. Estuda o que quer dizer Shalom, a paz que os judeus falam. Não é uma paz, você não tem problema nenhum. Spa no ar-condicionado, um banquete. Então as pessoas têm uma mentalidade de paz, cada um tem a sua mentalidade de paz, né? Uns já estão na praia, é paz. Só que Shalom, cara, é paz em meia guerra. Ainda que eu tenha que fazer guerra para conquistar a paz. E às vezes o cara que vai para a guerra para conquistar a paz, ele não conquista para ele conquista para a geração futura. Porque ele mesmo fica no meio do caminho, morre. Amém ou não? Amém. Jesus, ele disse lá em João 14:27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Essa é a paz de Cristo. Não é a paz do mundo, não é aquela que a gente entende como uma paz plena. É muito bom viver a paz que o mundo pode oferecer, né? Quando você pensa em umas férias, num momento de lazer com a família, né? Não ter boletos vencendo, né? Eu vi um meme esses dias que eu ri pra caramba, falando que assim, eu sempre torço pelos boletos, porque eles sempre vencem, né? Então, mas a paz de Deus, a paz de Cristo, ela é muito melhor. Além disso, as sandálias, elas nos lembram de que a gente tem uma missão.
que é levar as boas novas ao mundo, porque se a gente ficar parado, a gente não está cumprindo o nosso chamado, e tem muito crente que não quer andar por aí e pregar o evangelho. Eu não sou evangelista. Jesus, ele não falou aos evangelistas irem pregar o evangelho. Ele não falou isso. O chamado do evangelista é para lotar a igreja, é diferente, para fazer as pessoas se converterem em multidão. É outra história. Mas a nossa obrigação é o ide. Ide seria melhor traduzindo, enquanto você vai, você prega o evangelho. Isso quer dizer, aonde Deus te colocou, se você é funcionário de uma grande empresa, pequena empresa, se você é o carimbador dos documentos que você incinerá, não importa onde Deus te botou, aonde você estiver, enquanto você estiver fazendo aquilo que você sabe que Deus chamou para fazer, você prega o evangelho a todos que passarem ao teu redor. Quem tem os evangelhos nos pés, nunca fica parado. Aí vem Paulo e fala do escudo da fé. O escudo é para se proteger de ataque, não é verdade? Ele fala, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz, nem João 14, 27. Como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Os escudos romanos, eles eram grandes e eles eram cobertos com couro. Eles molhavam o couro antes das batalhas, sabia disso? Porque o inimigo, ele jogava flecha com fogo. Os dardos inflamados, flechas incendiárias, e aí o couro embebido em água, ele apagava mais rápido a flecha quando batia nele. E da mesma forma, a fé é a nossa primeira linha de defesa contra os ataques de Satanás. E quantas vezes o inimigo lança mentiras e dúvidas na nossa mente, quantas vezes ele fica sussurrando coisas contra você, você não tem valor, Deus não te ama, nada vai mudar, você não vai dar certo. Mas quando a gente levanta o escudo da fé, essas mentiras, elas são anuladas pela verdade da palavra de Deus. 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Cara, não estou falando que nada disso é fácil não, cara, é difícil. Mas é simples. Simples é diferente de fácil, amém? É simples, mas é difícil. É difícil a gente viver essa realidade. Ainda mais no mundo de hoje, onde muitas pessoas escolhem o pedaço da Bíblia que mais agrada para pregar. Eu sempre brinco aqui, todo mundo gosta de ter a caixinha das promessas, né? Mas você sabia que tem mais maldição na Bíblia do que promessa? Ninguém quer a caixinha da maldição. Ia ser bem educativa, porque se você não fizer aquilo, você não vai ser amaldiçoado. Então, se você não é amaldiçoado, você já está meio caminho andado para conquistar a bênção. É mais educativo do que a caixinha das promessas. Mas aí o cara, ele acha que aquilo é o Red Bull celestial. Ele pega lá igual um papagaio de realejo, ele escolhe a sorte do dia, aí ele lê aquela promessa e sai. Eu sou abençoado. Mas não quer fazer o que ele precisa fazer para conquistar aquela bênção. A gente precisa fazer a nossa parte. A fé, ela não ignora a realidade, mas ela escolhe acreditar na verdade de Deus acima dela. É a fé. E aí Paulo vem com um capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça, protege a mente. Versículo 17 ele fala, usem também o capacete da salvação. A mente, ela é um dos principais campos de batalha. E se o diabo, ele consegue plantar uma dúvida sobre a tua salvação na tua cabeça, ele vai te tornar inseguro, medroso e instável. Se você caminha por aí sem certeza se você está salvo, você vai ficar apavorado, meu irmão. Primeiro que você vai ter medo de morrer. Pastor, você não tem medo de morrer? Não. Não tem. Quando eu ia para o inferno eu não tinha. Agora que eu sei para onde eu vou ter medo de morrer? Eu tenho medo da dor que eu posso sentir da morte, do tipo de morte. Isso eu tenho. Porque, caraca, né? Que a gente vê cada coisa acontecendo, tu fala assim, caraca, será que eu vou ter que sofrer desse jeito? Isso eu penso. A morrer? Morrer é lucro, viver é Cristo. Paulo falou isso. Não é isso? A nossa salvação, ela não é baseada em emoções ou merecimento.
mas ela é baseada na obra consumada de Cristo na cruz. Em Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Quando a nossa mente está protegida pela verdade da salvação, a gente não cai nas armadilhas da culpa e do medo, porque a tua mente está protegida. Você não aceita aquilo que não é uma verdade sobre você. Às vezes já até foi uma verdade no passado, mas não faz mais parte da tua vida, porque você é uma nova criatura. Pensamentos errados geram vidas erradas. Então proteja a sua mente com a verdade da salvação. E aí vem Paulo e ele fala sobre a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. E aí ele fala assim: a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única peça da armadura que é usada para atacar. É a única. Todas as outras, elas são de defesa. Só que a palavra de Deus, ela nos capacita a resistir e contra-atacar os planos do inimigo sobre as nossas vidas. E quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás, ele não ficou perdendo o tempo dele ali, trocando a ideia e discutindo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Ele respondeu com a palavra e falou: está escrito. E quantas vezes você quer botar a tua razão e esquece daquilo que está na Bíblia? Quantas vezes o cara que é líder, ele quer aconselhar e aconselha segundo o seu coração, não fala: na Bíblia está escrito isso. Esse sábado passado eu passei a tarde aqui, fazendo reunião individual com os líderes. Perguntar para eles tudo que eu fui falando, eu falo: cara, na Bíblia está escrito isso, a Bíblia fala isso. Porque se não for isso, cara, a nossa opinião não presta para nada, a nossa opinião humana, ela não presta para nada. Se a palavra de Deus ela foi suficiente para Jesus vencer o inimigo, por que a gente tenta lutar sem ela? Aí muitos acham que Deus é um Deus muito egocêntrico, que ele criou o ser humano para ficar adorando ele. Não, ele não quer que você adore ele porque ele precisa da tua adoração. É porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. E quanto mais adoramos Deus, mais parecido com ele nós nos tornamos. É por isso, é por nossa causa, não é por causa dele. É isso que ele quer, a nossa adoração. É por isso que ele quer que a gente conheça a palavra e se entregue a ele. Aquilo que você adora, você vai se tornar parecido com aquilo. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é uma espada afiada pronta para vencer qualquer batalha. Paulo, ele não estava sugerindo que a gente vestisse uma armadura. Ele estava dando uma ordem. Ele falou: se der, você expõe. Não, era imperativo, vai lá e faz. Isso significa que não é opcional. Se você é um filho de Deus, você está em guerra, quer perceba ou não. Mas muitos não querem escutar isso. Querem escutar: eu fui chamado por cabeça, não por cauda, eu sou ponta de lança. Amém, cara. Mas se você não sabe, naquela época, os reis eram linha de frente na batalha. Tanto é que Davi, quando vacilou e não estava na guerra, ele vacilou 3 vezes, porque ele vacilou porque não estava na guerra, pegou a mulher do cara e ainda matou o maluco. Porque o lugar dele era onde? Na guerra. O cara que é chamado para estar na sua cabeça, não cauda, linha, ponta de lança, é frente. Nunca vi ponta de lança ficar voltada para trás, está sempre na frente da guerra. Amém ou não? Agora a pergunta é: você está indo para a batalha desarmado ou você está equipado para vencer? Se você tem dúvidas sobre o que é verdade, se apegue à palavra de Deus. Se você se sente acusado, vista-se da justiça de Cristo. Se a sua fé está fraca nesse momento, levante seu escudo. Se a sua mente está confusa, coloque o capacete da salvação. Se você não está avançando, calce o evangelho da paz. Se você está sem força para lutar, empunhe a espada, que é a palavra de Deus. O inimigo, ele não teme um cristão distraído, mas ele teme um cristão armado. Então vista a tua armadura, esteja pronto para a batalha, meu irmão.
Porque tem muito crente brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo, meu irmão. Tem muita gente botando a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, dando glória a Deus, fazendo até boas ações, mas não está preparado para a guerra. Aí eu volto a fazer uma alusão ao que aconteceu essa semana no Complexo do Alemão. Pega uma pessoa, bota a farda da polícia e põe ela para entrar dentro da favela, sem arma nenhuma, de peito aberto. Tem crente fazendo isso. Tem crente que faz isso. Ah, como, pastor? Pô, se tu vai à igreja, mas tu não lê a Bíblia. Você canta um louvor e chora, mas não tem tempo de oração. Aí você vive, de vez em quando você vai semear a palavra na cabeça de um, tu está incomodando o inferno. Mas você não se fortalece. Pede para todo mundo orar por você, mas você mesmo não ora por ninguém. Fala que vai nem por você. Fala que vai orar para os outros, mas não ora para os outros porque tu não ora nem pela tua vida. Tá subindo na favela sem arma, meu. Então, para acabar, hoje é quarta-feira, vocês gostam de chegar cedo em casa, eu sei. O culto já começa mais tarde, dia seguinte tem que acordar cedo, ainda tem que preparar um lanchinho, ainda mais se tem criança, filho, né? Pai, bota para dormir. Quando vê, já está no corujão. Aí o cara velho sabe, né? Corujão. Não conhece não, né? Corujão era a sessão de filme que tinha de madrugada. Na época que a televisão não ficava de madrugada, não tinha televisão todo dia de madrugada, não. Chegava no horário que estava sem sono, tu ligava a TV, era aquela lista colorida. Tu falava, pô, o que eu vou fazer? Desligou o sistema para manutenção. Era assim, hoje em dia não desliga. Quem lembra disso? Doideira, né? Como é que muda muito rápido, né, cara? O mundo, né? Agora existe a estratégia final, cara. É oração e vigilância. A guerra espiritual, ela não é apenas sobre defesa, que a gente acabou de falar aqui, a armadura, ou sobre ataque, que é a palavra de Deus, mas ela também é sobre conexão com Deus. É sobre a sua conexão com Deus. Depois de listar cada peça da armadura, Paulo encerra o ensino com uma instrução crucial. Ele chega e fala assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Ele não fala, orem só um pouquinho, orem só ali quando você se sentir apavorado, quando você ia ficar nervoso, vai lá e recite o Salmo 23, o Salmo 90. Não, ele falou, orem em todo tempo no Espírito. Isso nos mostra que a oração não é apenas um complemento da armadura. Ela é um fator decisivo da batalha. Um soldado, ele pode estar bem armado, mas se ele não estiver alinhado com o comando do seu general, meu irmão, ele vai lutar sozinho e vulnerável. Da mesma forma, sem oração, a nossa armadura ela perde a eficácia e a nossa luta se torna cansativa e ineficaz. Se a guerra espiritual fosse um jogo de estratégia, a oração seria a sua conexão com o quartel-general. Não é isso? Com a inteligência. O cara que é de guerra, ele sabe, tem a inteligência, ele está ali no radinho, ele pega a estratégia, ele mapeia o lugar que ele vai atacar. Eu gosto de jogar joguinho de guerra, né? Aquele Call of Duty. Aí, meu irmão, tem uns caras que são malucos. O cara se identificou, já riu, né? Gosta também? Gosta também? Né? Futebol. Aí, meu irmão, a gente às vezes faz toda uma estratégia, chega em cima do telhado, sniper, o caramba, só que tá dando ruim. Aí o cara, vamos lá neles? Aí eu falo, vamos, mas qual é a estratégia? Não tem estratégia não, é só pular, eu sei que vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tu não buscou estratégia. E a gente só busca estratégia ligada ao quartel-general, buscando para a parte espiritual. A gente só vai vencer quando a gente estiver alinhado com as ordens do nosso líder. Jesus é o nosso comandante. Ele nos dá direção, ele nos dá força, ele nos dá discernimento através da oração. Então, se você não estiver linkado, é como você rushar numa guerra sem estratégia nenhuma. Imagina, os caras que entram de peito aberto.
Vai tomando tiro, pode estar armado, cheio de coisa, meu irmão, mas a bomba explode, vai correr para tu quanto é lado. Caraca, pastor sanguinário, não, cara, é a verdade da vida. E no mundo espiritual é a mesma coisa, quanta gente está sendo destruída por dentro e por fora, porque não está com a conexão direta com a HQ lá, com o quartel-general. E foi por isso que Jesus sempre ensinou que os seus discípulos precisavam orar. Mas com exemplo, em Mateus 26, 41, ele alertou: vigiem, orem, para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso nos mostra que sem oração nós somos frágeis. É muito fácil de acessar a gente sem oração. A gente pode estar cheio de boas intenções, cheio de conhecimento bíblico e até dons. Mas sem comunhão com Deus, meu querido, espiritualmente a gente vai estar fraco, vulnerável às armadilhas do inimigo. O diabo, ele não teme um cristão que sabe muito, mas ele treme diante de um que ora muito. Se tu ora, meu irmão, ele vai tremer. Eu já falei isso aqui. Paulo, ele não diz apenas orem. Vai lá e ora. Ele fala, orem no Espírito. Porque tem muita gente orando no automático e no carnal. Tem gente que só ora antes de dormir, né? 5 minutinhos. Senhor Jesus, eu te abençoe em nome de meu nome. Né? Fala tanta coisa e vai dormir. Porque já está com sono. Não tem a qualidade, não está orando no Espírito. Isso significa que a oração ela vai além de uma repetição automática, mas ela é guiada pelo próprio Deus. Antes de começar a orar, peça a direção a Deus aquilo que você precisa orar, porque se você orar alinhado com o coração de Deus, você está entendendo? Em Romanos 8, 26, Paulo explica: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que quando a gente se rende a Deus em oração, o Espírito Santo ele vem, nos fortalece, ele nos ensina a orar de uma forma estratégica. Quem já viu aquele quarto de guerra? A tiazinha do coque ensinou a outra, não foi? Mas a outra começou, era sem jeito, né? Mas quando o Espírito começou a guiar ela por onde ela começou a ir, as coisas começaram a ter mudança. Ah, mas é um filme, mas cara, é baseado em realidade bíblica e espiritual. A oração no Espírito, ela ativa a nossa armadura e nos mantém firmes, mesmo quando a gente não sabe o que dizer e como agir. Tu pode não ter noção do que tu tem que fazer. Uma hora no Espírito. Meu irmão. Paulo ele também enfatiza, versículo 18, orem em todo o tempo. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho condições de ficar ajoelhado orando 24 horas por dia. Isso que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que a oração deve ser uma parte natural do nosso dia a dia. Hoje, deixa eu falar, vou contar essa história. Eu gosto de vocês falarem. Hoje eu fui levar a Sarinha para fazer exame de sangue. E ela é apavorada com o exame de sangue. Ela é apavorada, ela nenenzinha, assim, as primeiras injeções que ela tomou, vacina, exame, tudo, ela nunca nem chorava, todo mundo ficava impressionado, mas teve uma vez que a mulher errou a veia e ficou tentando catar e não sei o quê. E ela ficou tão nervosa que ela espremia o dedo assim, ela era neném. Espremia o dedo que gerou uma bolha no dedo dela e ela ficou meses com aquele tique de ficar espremendo o dedo. E agora toda vez que a gente vai levar, ela entra em pavor. Ela parecia aquela garotinha de que show da Xuxa é esse dentro do carro negociando. Vocês estão me levando isso aqui? Aí chorava. E cara, chegou lá, ela apavorada, ela no meu colo e tal. Cara, e quando a mulher foi enfiar a agulha, ela se mexeu e a agulha foi errada, porque ela puxou o braço e a outra que era eu segurando do jeito, uma segurando o braço e a outra para enfiar. Entrou errado. Na hora eu fechei o olho e comecei a orar. Na mesma hora, a mulher que estava tirando sangue era cristã. Ela falou, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, flui o sangue. Espírito Santo, flui o sangue. O sangue começou a sair. É doida, a pastora estava lá comigo.
A mulher, Espírito Santo. Eu falei, a mulher é crente, cara, estava concordando comigo, eu só fechei o olho, eu devo ter esboçado alguma coisa, né, falando, mas eu estava orando muito mais em pensamento. A mulher começou a esboçar, a mulher no próprio laboratório. Glória a Deus, Deus botou. Então é a parte natural. Ela não ficou ali, vou tirar e botar de novo. Primeiro ela acreditou em Deus. Ela estudou para ser enfermeira, para tirar sangue, mas ela creu primeiro em Deus, que Deus ia fazer. Eu fiz um furinho em cima e um baixo, porque quando ela puxou, deu um pique em cima e entrou no lugar errado. A culpa é da mulher? Ela podia ter ficado lá. Mas a primeira reação dela foi orar. A minha também, eu falei, Senhor, só fechei o olho, cara. Eu olhei para cima e falei, Deus. A gente deve orar de manhã pedindo direção, orar no meio do dia buscando sabedoria, orar à noite agradecendo, entregando tudo ao Senhor. Mas entre esses momentos, a gente vivia em espírito de oração, atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, em espírito de oração. A oração, ela não é um evento isolado, ela é um estilo de vida. E é por isso que em 1 Tessalonicenses 5,17 nos ensina o seguinte: orem sem cessar. Orem sem cessar. Quando a gente vive em oração, a gente está sempre conectado com Deus e pronto para enfrentar qualquer ataque espiritual, meu querido. A oração, ela não deve ser a nossa última opção, mas a nossa primeira estratégia. Muitas pessoas deixam a oração como o último recurso. Eu não consegui na força do meu braço, agora só me restou ajoelhar. Não. A mulher, em vez de tentar ficar entrando e tirando, ela orou. Não foi, meu amor, hoje? Estava escutando? A mulher tirando sangue. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Eu falei, meu Deus. Deus botou uma crente no nosso caminho. O diabo, ele não se preocupa com cristãos ocupados, mas ele teme cristão que ora. E tem muita gente querendo se ocupar na igreja de cargos ministeriais, mas não tem vida de oração. Fazer com Deus é melhor do que fazer para Deus. É lícito você ter cargo ministerial, é maravilhoso, é necessário, mas sem Deus não adianta nada. Não é para Deus que você tem que fazer, você tem que fazer com Deus. O diabo, ele sabe que um cristão de joelho, ele é mais perigoso do que um exército inteiro de pé. E muitos servem, evangelizam, pregam, mas se você não ora, você se torna uma presa fácil. E foi por isso que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele orava constantemente. E se até Jesus orava, quanto mais nós precisamos orar. Lucas 5,16 diz assim: mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E tem um monte de gente querendo ser crente 6 horas. 6 horas aí por mim? 6 horas aí por mim? Mas ele mesmo não ora, né? Crente 6 horas, né? Gosta. Se a sua vida de oração está fraca, a sua armadura está incompleta, meu querido. Não basta apenas você conhecer a palavra, se proteger contra os ataques do inimigo, porque sem oração, você pode estar armado, mas você vai estar sem força para lutar. A guerra espiritual, ela não é vencida com força humana, mas com total dependência de Deus. A armadura, ela nos protege, a palavra, ela nos dá autoridade, mas é a oração que nos mantém ligados à fonte de todo poder. É na oração. Se você está cansado, ore. Se você está confuso, ore. Se você está sendo atacado, ore. Se você não sabe o que fazer, ora. A oração é a primeira instância celestial, meu querido. A oração, ela não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. É o que é necessário ser mudado. Quando a gente ora, a gente se torna mais forte, mais firme, mais sensíveis à voz de Deus. Então, por isso, meu querido, nunca pare de orar. Porque um cristão que ora é um cristão que vence. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. O mundo espiritual, ele é real. O inimigo, ele quer roubar a sua fé, a sua família, o seu chamado. Mas Deus, ele já nos deu tudo aquilo que a gente precisa para vencer. E hoje,
O Senhor está nos chamando a nos levantar como guerreiros do reino. Se você tem se sentido fraco, se fortaleça no Senhor. Se você está se sentindo vulnerável essa noite, vista a armadura de Deus. Se você tem se sentido atacado, pega a espada da palavra e contra-ataque, meu querido. O campo de batalha ele está diante de nós. E você está pronto para lutar? Então que o Espírito Santo nos fortaleça e nos levante como soldados de Cristo, em nome de Jesus. E se você sabe que essa palavra ela foi de encontro ao teu coração, você sabe que ela falou contigo profundamente. Você tem deixado a correria, o cansaço do dia a dia, as lutas, suprimir esse tempo precioso com Deus. Você tem sido atacado na tua mente, no teu coração. Está difícil. Sai do teu lugar. Deus ele quer restaurar você por completo. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Se você sabe que essa palavra ela gritou o teu coração e é contigo, faça a tua parte, sai do teu lugar logo. Seja o primeiro. Dá o teu passo de fé. Fala, Deus, eu preciso. Reconhece a tua fraqueza diante de Deus, porque é Ele que vai te levantar, não sou eu. Quando eu orar por você, os diáconos orarem por você, não é porque eles vão orar, mas é porque Deus ele está vendo o teu coração e o teu desejo de mudar essa história diante dele. Você é um bom cristão. Você conhece a palavra. Você frequenta a igreja. Mas a tua vida de relacionamento ela tem sido secundária com Deus. É tanta coisa, é trabalho, é família, é filho. Eu sei como é. E tudo isso gera um ativismo em nossos corações que muitas vezes a gente deixa aquilo que é o mais importante para o final. E no final a gente não tem força nem de fazer. Só que Deus ele quer mudar essa tua história. Ele quer ativar isso no teu coração. Ele quer acender uma lenha no teu coração para que você vire uma tocha humana espiritualmente falando. Que você seja a própria armadura. E sempre com a espada levantada. Mas principalmente, vivendo uma vida de oração sem cessar. Como é difícil permanecer constante nessa vida. Não é fácil, mas com Deus nós conseguimos. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Enquanto ele escuta esse louvor, se Deus falou com você, esse é o momento. Não deixe para depois remoer, eu devia ter saído. Eu devia ter entregue meu coração. Não, faça agora. Que é hoje.
tua família, o seu sangue, não sou mais escravo de medo, sou filho de Restaura, Senhor, em nossos corações todo desejo de entrar na Tua presença, com filhos que Te amam, filho que ama o Pai, que possamos ser, Pai, aqueles que oram sem cessar, que estão completamente conectados contigo e ouvindo a Tua voz, discernindo espiritualmente todas as situações e sempre revestidos da Tua armadura. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se você recebeu essa oração, você concorda com isso, aplauda Ele de todo o coração. Aplauda Jesus, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia.